Oi, gente, tudo bom? Bem-vindos à live. Vamos esperar um pouquinho a galera chegar, que vai ser 8h07. Eu sempre gosto de entrar um pouquinho antes. Oi, Lorena! Tudo bem com você? Faz tempo que eu não te vejo por aqui, hein? Tá meio sumida. Bom, gente, bem-vindo a todos, né? Eu resolvi fazer uma sequência, enquanto não dá as 8h07, eu vou falar aqui um pouquinho. Resolvi fazer uma sequência de lives, né, falando sobre temas atuais. A semana passada eu falei um pouquinho sobre como lidar com pessoas difíceis. Eu tô sempre fazendo um material que eu tô dando de presente, eu compartilho com vocês. Então, quem não pegou pode entrar na minha bio, tem um linkzinho lá. E aí clica lá, fala quero pegar o material da live. E aí é um resumão de tudo isso que eu tô falando aqui. Então, porque eu acho mais interessante, como a live é bem curtinha, são 30 minutos, eu acho mais interessante vocês prestarem atenção, como são só 30 minutos. E aí depois eu dou o resumão pra todo mundo, né? Então, o da semana passada foi sobre como lidar com pessoas difíceis. E o dessa semana vai ser como controlar a ansiedade, né? Ansiedade, todo mundo me fala que tem crise de ansiedade. Já faz algum tempo que eu tô pensando em falar sobre isso. E aí surgiu essa oportunidade, né? Com essa história de voltar a fazer lives, surgiu essa oportunidade. Então fica comigo que vamos só esperar mais 3 minutinhos pra gente poder começar. Mas o meu intuito aqui com essas lives, com essa coisa, esse pacote de informação que eu quero dar pra vocês, o meu intuito é que eu faça com que vocês saiam daqui que agregue real valor, que vocês já saiam daqui hoje controlando um pouco mais e entendendo um pouco mais sobre o que é ansiedade, quais são o que gera ansiedade, como a gente faz pra driblar ela e pra controlar ela um pouquinho, né? Então, entender um pouquinho como que a gente funciona, como que a nossa cabeça funciona, né? Que no final, se a gente consegue entender como a nossa cabeça funciona, a gente consegue entender todo o resto, né? Então, essa aqui é a ideia aqui. E falando também um pouquinho, muita gente me mandou pergunta depois da live da semana passada, me mandaram no inbox, vocês podem mandar inbox também. Mas se quiser me mandar por aqui, eu vou gostar também e eu posso ir respondendo. Acho legal, né? Melhor do que ser um monólogo, né? Se for um diálogo, fica sempre mais interessante. Então, vamos lá, vamos esperar um pouquinho a galera. Ó, Lorena falou que tá treinando muito. Lorena, isso aí. Eu fico impressionada com o seu foco, disciplina, determinação. Muito bem, viu? Você é uma menina de ouro. Uma menina de ouro. Vamos lá. Esperar dar mais um minutinho. Ó, aí eu coloquei o nome aqui, fixei o nome da live para quem entrar depois. Vamos falar um pouquinho sobre ansiedade. Como controlar o mal do século. É tão louco, né? Que isso já tá... até a Organização Mundial da Saúde já considera a ansiedade, o burnout, as coisas já estão todas lá como doenças de verdade, de tanto que tem, né? Então é até assustador. Mas é isso. Esperar só mais um minutinho e aí a gente começa. Deixa a galera entrar aqui. E eu queria também agradecer pelos feedbacks. Eu recebi um monte de feedback da semana passada. Muita gente, muita mensagem. Muita gente me mandou, mesmo no WhatsApp, aqui no Insta, falando, elogiando os temas, elogiando a minha disponibilidade de fazer isso. Entender um pouquinho por que eu faço isso, né? Então é isso, ó, vamos lá, que já são 8h07. Por que 8h07? Um monte de gente também pergunta. A Vicky fala isso, a galera do marketing que trabalha comigo, que é cabala, né, gente? Então tem que ser 8h07, que 8h07 é cabala. Então vamos lá. A live de hoje, 30 minutinhos sobre como controlar a ansiedade. E eu já vou começar logo com a bomba principal, né? Que pra mim é o que mais choca, estatística. O Brasil é o país que tem mais registros de crises de ansiedade do mundo. Então, gente, vamos pensar que a gente tá
no pior lugar do mundo todinho. E isso é chocante, né? Se você for parar pra pensar, todo mundo, quem vê o Brasil de fora, né? É a terra da praia, do carnaval, do futebol, e a galera tá todo mundo sofrendo de ansiedade pra caramba. Então, e além de ser o país com o maior índice de ansiedade do mundo, é o 5º maior em depressão. Então, gente, isso é muito grande. A gente precisa prestar atenção um pouquinho sobre isso, né? Pra quem entrou agora e não me conhece, meu nome é Roberta Guaspari, eu sou coach. Eu sou especialista em inteligência emocional, trabalho com neurociência, psicologia da positividade e outras coisas assim, sempre baseado na metodologia do coaching. Então vamos lá. Você sentir um pouquinho de ansiedade é natural do ser humano, né? A gente precisa de um pouco de ansiedade pra gente poder sobreviver, né? É essencial pra nossa sobrevivência, né? Porque a ansiedade, ela nos dá vários alertas, alerta de perigo, e ela nos motiva para poder resolver as coisas que vão acontecendo na nossa vida. O que acontece é que muita gente atribui à ansiedade muitas outras coisas, né? Então a gente às vezes não sabe muito bem, é o mal do século, já vamos colocar isso na conta da ansiedade, que o negócio fica mais fácil, né? Mas será que tudo que a gente está sentindo é realmente ansiedade? Será que é ansiedade mesmo? Ou será que é porque as pessoas não sabem explicar muito bem o que está acontecendo com ela, né? E a gente também usa a ansiedade como a grande vilã. Então, se a gente não atingiu alguma coisa, ou se a gente não realizou alguma coisa, eu tava sentindo ansiedade. Aí a gente vai usando isso muitas vezes como muleta, né? Agora, ela é um pouco de ansiedade, um nível natural de ansiedade é essencial e a gente precisa ter para poder sobreviver, né? Mas como é que a gente sabe qual é a dosagem certa disso, né? Existem vários sinais, né, que a ansiedade nos manda e que são essenciais para nossa sobrevivência, mas se ela começa a aparecer em horas em que a gente não tá, entre aspas, em real perigo, em que não são situações graves ou de alerta o suficiente, né? Se não são situações justificáveis, e aí significa que essa ansiedade ela é um pouquinho indesejada e a gente tem que ligar um sinal de alerta, né? Porque começa com ansiedade, a ansiedade pode gerar uma crise de depressão, quando tem muita ansiedade, isso pode acarretar uma crise de depressão, então a gente tem que ficar ligado com isso, né? E por que a ansiedade acontece, né? Por que ela vem pra gente? A gente não consegue, de novo, controlar as nossas emoções. As emoções, elas vêm pra gente sem que a gente controle. A gente precisa acolher, entender e responder conscientemente a elas, né? Olá, Dri, obrigada. Falou que eu sou maravilhosa, obrigada. Olha, a Silmara entrou também. Fazia tempo que eu não via ela. Bom, vamos lá. Então, a gente tem a tendência de transformar os problemas que a gente tem, muitas vezes, em maiores do que o que eles realmente são, né? E aí, muitas vezes, a consequência do entorno daquele problema, né? Ela é muito maior do que o problema em si. E aí, todo mundo tem aquela vozinha interna, sabe aquela que fica conversando, aquele diálogo interno que a gente tem. E essa vozinha interna, ela fica martelando esse problema na nossa cabeça durante muito tempo, o tempo inteiro, o tempo todo fica ali, né? Falando. E isso causa ansiedade, isso causa insônia, falta de concentração. E no final, acarreta até em problemas físicos, né? Então, essa vozinha que vai conversando com a gente, ela pega um problema que a gente aumentou, né? A gente gerou uma perspectiva maior do que o que ele realmente é, e aí ele ficou ali na nossa cabeça, essa vozinha fica ali, ó, lembrando pra gente que esse problema existe, e a gente quer resolver, ou a gente quer sair dele, e isso vai causando essa crise de ansiedade. E quais são os sintomas, né, de ansiedade? Como é que a gente sabe que a gente tá com ansiedade? Como é que a gente sabe que é ansiedade mesmo, né? Respiração, ela muda, a respiração... a nossa respiração, ela tá diretamente ligada às nossas emoções. Então, se a gente tá nervoso, se a gente tá eufórico, se a gente tá com
com raiva, a gente tem uma respiração mais acelerada, né? Então, e aí a gente tem falta de concentração, a gente tem irritabilidade, tem fadiga, tem aceleramento de batimento cardíaco, isso tudo, preocupação extensiva, tem também muito tensão muscular, então você vai ver geralmente, cara, o ombro fica tenso, os músculos estão ali todos contraídos por causa disso, né? E, ó, então aqui, o Alessandro tá aqui falando que ele usa ansiedade para controlar o medo de esporte. Ele é paraquedista, gente. A pessoa se atira do avião e você tem que ter muito controle de ansiedade para isso, né? Geralmente quem pratica esporte em alta performance tende a ficar ansioso. Um pouco de ansiedade é bom, é importante, precisa acontecer, porque faz com que a gente ligue mais os nossos radares, né, emocionais, faz com que a gente esteja mais conectado com os nossos sentidos. Então precisa ter um pouquinho de ansiedade ali, a gente vai ser mais ágil, mais ativo e mais eficiente com um pouquinho de ansiedade, mas se ela passa do ponto, a gente tem reações físicas que atrapalham a nossa performance, né? Então, principalmente para quem pratica esporte de alta performance, um pouquinho legal, muito trava a gente. E aí, a ansiedade, ela gera geralmente 4 coisas, né? Quatro sintomas no nosso organismo. 2 a gente controla, 2 a gente não controla, né? Então, a primeira, o que a gente não controla é a gente sentir ansiedade. Então, hoje eu não quero sentir ansiedade. Minha galera, isso não vai acontecer. Você vai sentir, porque não tem como a gente evitar que a emoção venha. O que a gente pode fazer é acolher, né, o que eu sinto, entender, tá bom, então eu estou sentindo ansiedade, vamos entender o que eu vou fazer com ela. E o fisiológico, né, tem muita gente que fica com a mão suando, o batimento cardíaco, a respiração, a gente consegue controlar, porque aí já vem na parte do nosso comportamento. Então, o sentimento e o resultado, tem gente que fica com dor de barriga, então tem várias causas no nosso corpo que a ansiedade traz e a gente não controla. O que a gente consegue controlar são os nossos pensamentos, essa vozinha interna, esse diálogo interno que fica conversando com a gente ali, que ela pode ser muito boa se a gente usar ela a nosso favor. Isso pra tudo, tá? Esse diálogo interno, se a gente usa ela a nosso favor, ela é maravilhosa. Agora, se a gente não sabe fazer isso, fica muito complicado, porque essa vozinha, ela não tem contra-argumento, né? Ela é uma coisinha que fica falando ali. Se ninguém rebate, se não há esse diálogo interno, ela vira verdade absoluta, e aí mora um perigo gigantesco, enorme, porque ela pode estar te contando coisas que não são realmente o que você queria que ela estivesse te contando. E o comportamento, como a gente vai agir em relação a isso. Isso a gente também pode controlar. Então, se eu tô vendo que a minha respiração, ela tá ofegante porque eu estou ansiosa, isso é uma resposta fisiológica do meu corpo pra ansiedade, o que eu vou fazer em relação a isso, eu posso controlar, né? Eu vou praticar uma respiração 1 para 3, eu vou explicar isso mais pra frente, mas eu vou acalmar, eu vou respirar conscientemente, posso fazer uma respiração diafragmática, posso fazer... Ai, gente, caiu! Voltem. Calma que deixa a galera voltar. Ai, gente, desculpa, caiu. Coisa de internet. Deixa só a galera voltar um pouquinho. E aí a gente continua, né? Que bom que tá todo mundo voltando aí. Bom, vamos lá então, a galera vai voltando devagarzinho, né? Então eu vou falar aqui um pouquinho sobre os comportamentos de hoje em dia que levam muito à ansiedade, né? A primeira coisa que eu vou falar é essa vida conectada. A gente, hoje em dia, essa conexão constante que a gente tem, né, de informação, a gente tá cada vez mais querendo que as coisas aconteçam o tempo inteiro, né? Então, essa conexão constante, sem dúvida, ela causa ansiedade. Então, sei lá, eu postei uma coisa aqui,
as pessoas postam, aí eu já logo vou ver quem foi que seguiu, quem foi que curtiu. A gente quer essa resposta imediata pra tudo, né? As coisas estão numa velocidade muito maior. Então essa conexão entre as pessoas que a internet trouxe, né, faz com que a gente esteja mais ansioso, sim, porque a gente quer tudo na hora, sempre, o tempo inteiro. Então, e de tão acelerado que a gente tá, por causa dessa conexão constante, a gente não consegue parar pra voltar e olhar pra dentro, né? Então, antigamente, antes dos nossos smartphones acontecerem, a média, isso aí é estatística, tá? Tem um estudo que diz que a média de tempo livre das pessoas pós-trabalho era de 4 horas. E aí, nessas 4 horas, elas usavam esse tempo, né, que era uma coisa mais tranquila, com menos bombardeio de informação, elas usavam esse tempo para fazer projetos fora do trabalho, para investir em relacionamento, era a hora que a gente chama de uma hora de crescimento, né? E hoje em dia, depois dos nossos smartphones, isso diminuiu cada vez mais, as pessoas não têm mais esse tempo e a gente tá sempre, né, nessa ansiedade de estar sempre querendo saber de tudo que tá acontecendo, porque tá ali, né? Tá na nossa mão. Então, como é que você não ficou sabendo o que aconteceu aqui? Que o mundo tá muito menor, né? Entre aspas. Porque a gente precisa saber o que tá acontecendo em todos os países, com todas as pessoas e em todos os lugares já agora. E se você não sabe, é porque você é um completo desconectado do mundo, você tá desinformado e você tá atrasado. Então, isso gera uma ansiedade gigantesca. A segunda coisa que gera muita ansiedade, e até é contraditório eu dizer aqui, são as redes sociais, né? Isso aí é uma coisa que além delas ocuparem um pouco desse tempo que a gente deveria estar usando para fazer coisas mais produtivas, elas podem ser muito... toda essa conexão pode ser muito boa e muito ruim se você souber usar ela a seu favor, né? Então, as redes sociais, elas causam uma comparação com uma vida editada das pessoas, né? E o que eu quero dizer com isso? Ninguém mostra no Instagram, por exemplo, a parte ruim. Eu não vou aparecer aqui se eu não achar que já arrumei o cabelo 15 vezes, se eu não colocar um filtro que eu acho que eu tô bonita. Aí as pessoas falam, nossa, você tava bonita, a pele tá boa na live, né? Claro que tá boa, porque tô com filtro aqui, né? Eu fui, me arrumei, não vou aparecer mais ou menos, né? Outro dia até um amigo meu da Ípica virou pra mim e falou assim, ô Rô, me conta uma coisa, né? Aquela que aparece no Instagram não vem aqui na Ípica, não? Cara, a que aparece no Instagram tá com filtro, tá toda arrumada. A que vem aqui na Ípica tá, tá o dia a dia, né? A gente dá um tapa, mas não é igual isso aqui, não fica com a pele desse jeito. E obviamente a gente mostra a parte boa das coisas, né? Então eu vou mostrar o lado feliz. As pessoas falam, nossa, como você é feliz, como a sua vida é equilibrada, uma ótima mãe. Cara, não é assim de verdade, né? O que acontece por trás, ninguém sabe, né? E aí a hora que a gente só vê esse lado, ou sei lá, outra coisa que acontece muito comigo, né? Você pega aquele bannerzinho que eu mando, né? Olha, vai ter live. Tem uma foto minha lá. Cara, aquela foto foi tirada por uma amiga minha que faz Fashion Week em Paris, num estúdio, com cabeleireiro, maquiador. Se você for tirar foto de verdade ali, não vai sair daquele jeito, né? Então, obviamente eu não vou querer mandar pra 1 milhão de pessoas uma foto que eu não tô achando que tá boa, né? Então, a gente se compara, e isso vai gerando comparação, né? Então a gente se compara com uma vida editada das pessoas. E quando a gente para olhar pra dentro, fala, gente, a minha não tá desse jeito. Meu Deus do céu, a pele não tá assim, não tô tão feliz assim, meu casamento não tá bom desse jeito, minha filha não é educada dessa maneira, e agora, né? Então, a conta, ela não bate a hora que a gente vai comparar nossa vida real com a vida editada das pessoas que estão aqui. E isso vai ocupando um espaço mental da gente. Aquela vozinha fica assim, ó, fulaninha tá fazendo aquilo lá. Beltraninha tá com a pele maravilhosa. A outra, você viu, tava com a roupa de não sei das quantas. Tá fazendo não sei o quê, tá viajando não sei pra onde, né? Então, isso tudo também, essa comparação irreal também causa muita ansiedade. E tem uma outra coisa que a gente faz muito, que também causa muita ansiedade, que é a gente substituir. A ansiedade vem e aí a gente opta pelo prazer momentâneo, né, em vez da realização. Então,
E isso acontece muito, por exemplo, isso aí é um caso que eu posso contar, porque já aconteceu comigo, muito com comida, eu já descontei toda a minha ansiedade, já comi todas as minhas emoções, né? Então, você comer por ansiedade é muito comum, e aí você troca como que você supre, né, esse prazer momentâneo? Como é que você faz com isso, né? Você pega o que é mais fácil, né? Então é um doce, é um Netflix, como é que eu vou preencher esse vazio que tá aqui dentro? E aí você faz isso, né? Você opta pelo pequeno prazer momentâneo em vez de você realmente consertar o que tá acontecendo de verdade. E aí com isso vira uma bola de neve. Aí, sei lá, vamos supor que você usou o doce, que foi o que eu fiz durante a minha gravidez, fazendo com que eu engordasse 40 quilos. Aí eu vou lá e usei o doce. Aí, na hora ficou bom, aí deu 5 minutos, já não ficou mais tão bom assim, né? Aí, a hora que passou, né? Passou aquela satisfação, vem, meu Deus do céu, por que eu comi aquele doce? E aí eu fico ansiosa porque eu comi o doce, como é que eu faço pra tapar esse buraco de novo? Alguma coisa que não é, ou eu vou comer um outro doce, ou eu vou me enfiar em sei lá, numa série de Netflix que não vai me render a nada. E aí você vai criando essa culpa, porque a gente quer o prazer o tempo inteiro, sempre, né? E as coisas não acontecem muito bem dessa maneira. E aí, existem vários tipos de ansiedade, né? A gente tem instantes ansiosos, né? A gente tem momentos de ansiedade, e aí tem pessoas que têm crises de verdade, né? Transtorno de ansiedade. Isso é muito maior, e quando você pega essa pessoa numa crise, né? Quando ela tá ali na hora da crise, ela meio que bloqueia ali, né? Então existem algumas coisas que a gente pode fazer pra controlar. Então, quem tem crise de ansiedade, vou dar aqui algumas dicas de como você controla nessa hora, né? E a primeira coisa vem a respiração. A respiração, ela fica muito descontrolada, ela fica muito acelerada, e quando ela tá muito acelerada, ela já logo nos traz uma sensação de cansaço, de sufocamento, né? E aí, com isso, o nosso batimento cardíaco altera. Então, a gente precisa entender como é que a gente vai fazer pra diminuir o ritmo dessa respiração, né? E aí a segunda coisa que a gente tem que fazer quando tá nessa crise punk mesmo é desviar a atenção pro sintoma, né? Dos sintomas, porque a gente vai ter muitos sintomas físicos, né? E esses sintomas físicos, eles têm um fundo psicológico, né? Isso não tá acontecendo com você, não é um problema físico, né? Isso é um problema que vem da sua cabeça e que está causando talvez essas reações físicas. Então a gente precisa tirar o foco daquilo que tá acontecendo, né? E aí, uma vez que a gente consegue tirar o foco, você precisa relaxar os seus músculos, porque os seus músculos, principalmente costas e ombros, isso vai ficar tenso, isso é um mecanismo natural do corpo. Se a gente tá em ansiedade, a gente fica contraído. E aí, nessa hora que a gente tá contraído, a gente vai ficando cada vez mais tenso e mais ansioso. Então, você precisa conseguir relaxar ali pra você sair dessa crise. Então, você vai controlando a ansiedade, você vai respirando, né, de uma forma mais consciente, acalma a sua respiração, tira a cabeça desses sintomas físicos que estão acontecendo, porque eles não são físicos, eles são psicológicos, eles têm um fundo psicológico, e tenta relaxar o músculo, os seus músculos, né? E aí você precisa distrair a sua mente. Você não vai conseguir sair dessa crise, né, de ansiedade, se você ficar focado, né, naquilo que desencadeou essa crise. Então, a gente precisa sempre pensar que a gente tem que voltar essa atenção para alguma coisa completamente diferente daquilo. Então pensa em alguma coisa oposta. A gente precisa desviar a mente daquilo pra gente conseguir sair desse estágio de crise em que você realmente fica paralisada. As pessoas ficam realmente paralisadas. E aí, por fim, a gente pode usar uma técnica que eu acho muito bacana, que é de você usar a imaginação guiada, aonde você fecha os olhos e você se projeta em algum lugar em que você gosta muito, algum lugar muito bom pra você, que te traga felicidade, que te traga uma sensação boa. E aí você começa a imaginar esse lugar, né? Você imagina como que é estar lá. Então, sei lá, se você tem uma casa de campo, se você tem uma praia, se você gosta de estar no barco, sei lá, você se imagina
nesse lugar e você vai tentando colocar o máximo de detalhe possível na sua cabeça e você consegue sair desse ápice da crise de ansiedade, né? E aí agora eu vou dar algumas dicas, né, para você não entrar nisso. Agora, a chave aqui, o ponto principal de qualquer dica que eu vou dar aqui é a repetição. Se a gente não fizer várias vezes, não vai ser suficiente para a ansiedade desaparecer. Não existe milagre, ela não vai desaparecer milagrosamente. Então a gente precisa treinar e praticar e a gente precisa desenvolver esses hábitos positivos através de uma reeducação do nosso cérebro. Então, se a gente fizer uma vez só, o nosso cérebro não vai entender e não vai se reeducar em relação àquilo. Então, a primeira coisa a minha primeira dica é viver agora, né? O poder do agora e do agradecimento. A gente precisa viver o presente. A ansiedade, ela nunca tá aqui de verdade, né? Ela é ou alguma coisa do passado que a gente já teve e não tem mais, ou é uma projeção do futuro, é alguma coisa que a gente quer ter, o que a gente quer que aconteça e que não aconteceu ainda, o que vai acontecer e que não aconteceu ainda. Ela não tá aqui agora, nesse momento. Ela tá ou no passado ou no futuro. E geralmente no futuro, porque é uma coisa do passado que a gente gostaria de ter, então ela tá no futuro. Então a gente tem que parar pra entender que coisas maravilhosas estão acontecendo com a gente hoje, agora aqui. Então podem ser coisas pequenas, que as pequenas coisas, elas são as mais importantes, né? Então, a convivência que você tem com a sua família, relacionamento, crescimento, natureza. Então, essas pequenas, grandes coisas que acontecem com a gente precisa começar a focar nelas e agradecer a elas. Então, um exercício muito simples e muito bom para eliminar a ansiedade é a gente pensar em 3 coisas que a gente é grata antes de dormir. Isso te conecta com o lado positivo do seu cérebro, faz com que você seja mais contente com a vida que você tem, e toda essa comparação que a gente tem, e todo esse mundo, ele fica mais suave, né? Porque você consegue entender o que você tem de verdade, o que você é feliz por ter. A segunda coisa é a respiração, relaxamento e meditação, né? A nossa respiração, ela muda conforme o nosso estado mental, que eu já comentei aqui. Então, quando a gente expira devagar, o nosso cérebro automaticamente já entende que tá na hora dele relaxar. Tanto que quando a gente tá em situação de, vamos supor que a gente tá brigando, a gente tá em luta, a gente tá inspirando muito rápido, né? A hora que a gente automaticamente o nosso cérebro ele já entende que tá bom, a gente pode acalmar. E uma respiração muito boa que eu falo é de 1 para 3. Então, se você inspira, vamos supor, em 3 segundos, você vai expirar em 9. Então, você 1, 2, 3, expira em 9. Tem gente que ainda inspira em 3, segura 3 e aí expira em 9. Então, eu gosto muito dessa respiração. Para você começar a praticar, você pode começar de 1 para 2 também. Então, sempre o expirar tem que ser no mínimo o dobro do inspirar, que é a hora que a gente acalma ali, né? Relaxar. Ah, Roberta, mas como é que eu vou relaxar? O dia tá no estresse, a gente não tem mais tempo. Cara, eu não tô pedindo pra você ficar 30 horas relaxando, não tô pedindo pra você ficar nenhuma hora relaxando. Tô pedindo pra você ficar 5 minutos. Então, calma, para, 5 minutos. O que você gosta? Então, você vai tomar um banho? Cara, deixa a água bater aqui um pouquinho, sabe? Entende o que te faz relaxar e faça isso, né? É cientificamente comprovado que um pouquinho do dia relaxando já vai fazer com que você automaticamente fique menos ansioso. E a última coisa dessa segunda dica é a meditação. Todo mundo fala, meu Deus, o que é isso? Como é que eu vou meditar? Nunca meditei na vida, como é que eu vou fazer isso? Também, de novo, são 5 minutos de meditação por dia. Não tô pedindo muito mais que isso. É a única forma que a gente tem de conseguir acalmar o nosso cérebro, de conseguir exercitar o nosso cérebro, é meditando. Diferente dos outros músculos do nosso corpo, o nosso cérebro está sempre em movimento. Então, pra gente abaixar a ansiedade, abaixar o estresse e desenvolver a nossa inteligência emocional, a gente precisa acalmar o nosso cérebro pra gente conseguir voltar um pouquinho pra dentro e pra gente conseguir entender as situações com mais clareza. Então, a gente tem que dar essa esvaziada no cérebro. Terceira dica, que essa eu gosto muito,
comparação. Então eu sugiro que você se compare sim, mas com você mesma, né? Porque só você sabe qual é a sua luta. Não adianta a gente ficar se comparando com outras pessoas, porque cada um tem um ritmo, cada um aprende de uma forma, cada um está numa posição, e quando a gente se compara com os outros, isso às vezes a conta pode não fechar. Então, o ideal é que você se compare com você mesmo, né? Compara a sua performance de hoje com a sua performance de ontem. Isso que é o mais legal. A gente precisa entender isso, que a gente precisa aceitar aonde a gente tá, qual é a situação que a gente tá, e a gente precisa entender que a gente tem que performar melhor pra gente mesmo, e aí você entende, aceita onde você tá, e o que você vai fazer pra você poder sair disso é o principal. Se você tá fazendo bem feito, se você tá dando o seu máximo, aí já tá ótimo, é isso que você tem que fazer mesmo. Foi melhor que ontem? Beleza. Organiza o seu dia. Quando a gente tem o dia organizado, rotina, a gente não fica sofrendo muita ansiedade com o que vai acontecer, como é que vai ser. Isso pode causar muita ansiedade. Então, quando você tem essa organização diária, agenda, notes, ajuda muito com a ansiedade, e entenda que imprevistos podem acontecer, né? Tentar manter a mente positiva. A mente positiva ela ajuda muito, né? A gente manter esse pensamento positivo, ela vai eliminando os pensamentos negativos. Esse pensamento negativo, ele realmente é real, ele precisa acontecer, né? Existe uma razão para ele estar acontecendo. E eu acho que é isso que a gente precisa colocar na conta, porque os nossos pensamentos, eles estão diretamente relacionados com os nossos sentimentos. Então, o que a gente pensa é muito, muito, muito importante. Outra dica que eu dou, a gente vai começar e terminar as coisas, quando a gente pega as coisas pra fazer, né? O fardo que a gente tá pegando, a gente consegue carregar de verdade. Às vezes a gente vai se atolando de coisas pra fazer e a gente não consegue entender que se isso não vai dar pra gente fazer, isso vai gerar muita ansiedade e a gente vai ficar muito estressado por causa disso. Então, entende o que você tá pegando. E sempre que a gente conclui alguma coisa, a gente tem um sentimento muito bom, né? Gera uma relação, um senso de realização e de propósito. Então, comece a se alimentar dessa sensação de cumprir coisas, né? Desde coisas pequenas até coisas grandes. Quando você consegue realizar uma coisa muito grande, isso te dá muito propósito, né? Então, a gente precisa começar a entender isso. Atividade física, tem que falar, porque ela sim combate muita ansiedade. Quando a gente faz atividade física pelo menos 3 vezes por semana, o nosso corpo libera hormônio de felicidade, né? Dopamina, endorfina, serotonina, e isso promove bem-estar, promove disposição, faz com que a gente durma melhor. Quando a gente dorme melhor, a gente também tem um dia melhor, mais tranquilo. Falta de sono é super ruim, é super prejudicial. A gente dias mais cansados são dias mais estressados são dias mais ansiosos, né? E por fim, a gente precisa entender ocasiões, né? Quais são as ocasiões que a gente entende que em tal ocasião aquilo sempre me gera ansiedade. Então, eu vou me colocar naquela ocasião. Então, entender quais são as ocasiões e as situações que te geram ansiedade, por que elas te geram ansiedade, dá pra controlar? Se não dá, essas ocasiões, essas situações, elas estão relacionadas. Se elas estão, entender um pouquinho por que tá te causando isso e como é que a gente faz pra não deixar chegar nesse ponto. E por fim, relacionamentos, né? A gente se relacionar positivamente com pessoas que a gente ama, isso traz felicidade, isso traz tranquilidade, e a gente tem que promover mais disso. É difícil? A vida é corrida? Mas um pouquinho de tempo de qualidade com gente que a gente ama reduz demais a ansiedade. Então, pra concluir, que eu quero fazer as lives curtinhas, a vida é um jogo de longo prazo, né? A gente tem esse imediatismo de hoje em dia, não funciona mais. Então a gente precisa pensar a longo prazo para as coisas que a gente quer, que são realmente importantes. Então isso não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona de 42 quilômetros. Então vamos se programar mentalmente para isso, porque no final das contas o que acontece da noite pro dia pode botar na conta que a gente tem que dar até uma
desconfiada, né? E os jovens hoje em dia estão sofrendo muita ansiedade. Como é que esses jovens estão com tanta ansiedade? Porque eles já nasceram nesse mundo tão conectado e eles não estão acostumados a pensar dessa forma. Eles são muito, muito imediatistas e eles querem essa resposta na hora, né? Então, sendo assim, né? Como as coisas não acontecem na hora, a vida é uma maratona gigantesca. Como é que a gente vai fazer pra gente se motivar e deixar essa ansiedade de lado? A gente precisa focar nessas primeiras conquistas, nessas pequenas conquistas, né? O que eu fiz hoje de bom? Eu fiz o que eu tinha que fazer e eu preciso valorizar isso, né? Minhas conquistas diárias, né? Isso vai te ajudar muito. A ansiedade não é e nem deve ser um estado de constância. Então, se você está sempre ansioso, é um alerta muito vermelho, você precisa prestar atenção nisso e você precisa procurar uma ajuda profissional, você precisa desenvolver a sua inteligência emocional para você aprender a acolher essa ansiedade e responder conscientemente a ela, em vez de reagir impensadamente, né? E por fim, você precisa achar o que você gosta de fazer, né? Qual é a atividade que te faz bem? Então, faz um pouquinho disso. Isso também vai tirar a sua ansiedade. Antes de terminar, quero só contar que a live da semana que vem vai ser sobre praticando autocuidado. Vou falar bastante sobre isso. E eu vou também falar vou contar só também mais uma coisa que eu tinha esquecido de contar. Aquela masterclass que eu falei que eu ia fazer sobre emagreça com a cabeça, desse nome pra ela. Vou falar sobre sabotadores. Um pouquinho daquela história de que eu emagreci os 40 quilos usando a minha inteligência emocional. Eu vou dividir isso com vocês. Quem quiser entender sobre isso, na minha bio, vai lá, tem o link. Masterclass, eu vou fazer ela no Zoom, para ter muito mais interatividade, vai ter pergunta, vai ter resposta, vai ter um monte de coisa acontecendo ali diferente do que isso aqui que é mais eu gostaria que fosse um diálogo, né? Mas é mais um monólogo, que as pessoas só me mandam pergunta depois, tem que mandar agora, na hora, que aí fica mais legal. Então é isso, eu queria agradecer a todos por estarem aqui. Tem um resumão sobre essas dicas de ansiedade que eu dei aqui. Eu espero que vocês saiam daqui melhores do que vocês entraram, né? O meu propósito de vida, quem me conhece, é fazer da vida das pessoas que eu tenho prazer, o privilégio de tocar um pouquinho melhores. Então, se eu conseguir fazer a vida de vocês um pouquinho melhor, um pouquinho menos ansiosa, eu já atingi o meu propósito de hoje, por hoje, né? Então, muito, muito obrigada. E até a semana que vem. Não esquece de ir lá na bio, tem o link lá, clica lá, que aí fala sobre o Emagreça com a Cabeça e ganha esse material daqui. Beijo, gente. Até a semana que vem.